Existe um capítulo na Bíblia que não se parece com nenhum outro nas Escrituras. Não é uma oração, não é uma profecia, não é uma parábola, nem um mandamento, nem um cântico. Parece um depoimento num tribunal. Como se alguém tivesse subido ao banco das testemunhas, aberto um pergaminho e começado a chamar nomes um após o outro, apresentando provas de algo que não se pode ver, tocar, pesar ou medir. O capítulo é Hebreus 11, e as provas que ele apresenta dizem respeito à afirmação mais controversa de toda a existência humana, que existe um Deus que não se pode ver, um mundo que não se pode tocar e uma promessa que não se vai cumprir durante a sua vida, e que apostar toda a sua existência nessas coisas é a única atitude racional que um ser humano pode ter. 40 versículos, pelo menos 18 nomes, milhares de anos de história humana condensados num único argumento. E quando se chega ao último versículo, descobre-se algo que muda o significado de todas as histórias que vieram antes. Uma reviravolta tão devastadora e tão bela que os primeiros pais da igreja chamaram a este capítulo o Tribunal do Céu. Mas há algo que quase ninguém repara. As pessoas neste capítulo não são santos. São mentirosos, covardes, assassinos, prostitutas e pessoas cheias de dúvidas. Todos eles, sem exceção. Isso não é uma falha no argumento, isso é o argumento. Deixem-me mostrar o que quero dizer. Antes de percorrermos os nomes, é preciso entender o que Hebreus 11 está realmente a fazer. Porque se o lemos como uma lista de heróis bíblicos, perdemos o ponto todo. O livro de Hebreus foi escrito para cristãos judeus que estavam à beira de desistir. Tinham acreditado em Jesus, tinham saído da sinagoga, tinham sido perseguidos, roubados, humilhados publicamente. Alguns tiveram os seus bens confiscados, outros foram atirados para a prisão. E agora, anos depois, Jesus não tinha voltado. O templo continuava de pé. Os romanos continuavam no poder. O mesmo império pagão que crucificou o seu Messias continuava a governar o mundo conhecido. E a pressão para voltarem ao judaísmo, para voltarem à segurança do antigo sistema, para voltarem a uma fé que pelo menos tinha a proteção da lei romana, estava a esmagá-los. O autor de Hebreus está a escrever para pessoas que estão a perder a fé. E no capítulo 11 faz algo brilhante. Não lhes dá teologia, não lhes dá regras, dá-lhes provas. Coloca a própria fé em julgamento e chama testemunhas. E a primeira palavra do seu testemunho é uma definição que tem sido debatida durante 2000 anos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, versículo 1. Aquela palavra fundamento em grego é hipostasis. Significa base, realidade, o alicerce que sustenta algo. E a palavra prova é elegchos, um termo jurídico que significa convicção, o tipo de prova que se leva a um tribunal. Não é um sentimento, não é uma impressão, é um termo jurídico. O autor escolheu as suas palavras como um advogado que prepara um caso. Ele não está a dizer que a fé é pensamento positivo, ou energia positiva, ou confiança cega. Está a dizer que a fé é um alicerce sobre o qual se constrói a vida e uma prova pela qual se arriscaria a vida. E depois passa o resto do capítulo a provar isso, chamando testemunhas que fizeram exatamente isso. O primeiro nome que chama é Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim, pelo qual foi declarado justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E pela sua fé, embora tenha morrido, ainda fala. Abel é o primeiro ser humano na história a morrer. E morreu porque adorou da forma correta. O seu irmão Caim trouxe uma oferta, Deus rejeitou-a. Caim ardeu de ciúme e assassinou Abel num campo. O primeiro ato de adoração na história da humanidade levou diretamente ao primeiro homicídio na história da humanidade.
A primeira pessoa que tentou aproximar-se de Deus da forma certa foi morta por isso, por alguém que não o fez. E o autor de Hebreus diz que Abel ainda fala: um homem morto há milhares de anos debaixo da terra continua a dar testemunho. O seu sangue ainda clama da terra, tal como Gênesis 4 nos diz. A fé de Abel sobreviveu ao seu corpo. Essa é a primeira prova. Mas aqui vem a parte desconfortável. A fé de Abel não lhe salvou a vida, custou-lhe a vida. Fez tudo certo e foi recompensado com uma morte violenta. Se és um cristão judeu no primeiro século, a perder tudo por causa da tua fé, isto não é exatamente encorajador, a não ser que o autor esteja a defender algo completamente diferente, a não ser que esteja a dizer que a medida da fé não é se ela te protege do sofrimento, mas se ela sobrevive ao teu sofrimento. O corpo de Abel é pó, a sua fé continua a falar. A segunda testemunha é Enoque. Pela fé, Enoque foi trasladado para que não visse a morte, e não foi encontrado, porque Deus o levou. Antes de ser levado, recebeu o testemunho de que agradara a Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima dele deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Enoque é o oposto de Abel. Abel morreu pela sua fé. Enoque nunca morreu. Gênesis 5 registra isso com uma das frases mais estranhas de todo o Antigo Testamento. Enoque andou com Deus e já não estava, porque Deus o levou. É só isso. Sem cerimônia, sem carro de fogo como Elias viria a receber mais tarde. Apenas um homem que andou tão próximo de Deus que um dia simplesmente deixou de estar ali. E inserido dentro da história de Enoque, o autor coloca aquele que talvez seja o versículo mais importante de todo o capítulo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não difícil, não improvável, mas verdadeiramente impossível. Não se pode ter uma relação com Deus sem fé. Esse é o alicerce sobre o qual tudo o resto neste capítulo está construído. Mas reparem no que o autor faz aqui. Abel morre, Enoque não morre. As duas primeiras testemunhas têm resultados completamente opostos, e ambas são apresentadas como exemplos de fé, o que significa que a fé não garante um resultado específico, garante uma relação com Deus. O que acontece ao corpo é uma questão completamente à parte. Essa distinção vai ter cada vez mais importância à medida que o capítulo avança. A terceira testemunha é Noé. Pela fé, Noé, sendo avisado por Deus acerca de coisas que ainda não se viam, com reverente temor, construiu uma arca para a salvação da sua família. Por meio dela, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem pela fé. Noé acreditou em algo que era literalmente absurdo para os padrões da sua época. Deus disse-lhe que água ia cair do céu, cobrir a terra e destruir tudo o que vivia. Segundo muitos estudiosos, existe uma possibilidade real de que o mundo antes do dilúvio nunca tivesse experimentado chuva como a entendemos. Gênesis 2 descreve uma névoa que regava o solo. Noé estava a construir um barco enorme, com cerca de 137 metros de comprimento, 23 de largura e 14 de altura, num mundo que possivelmente nunca tinha visto uma tempestade. Imaginem o ridículo, anos de construção, décadas possivelmente, os vizinhos a vê-lo cortar madeira, serrar tábuas, selar cada junta com betume, para um desastre que não dava sinais de vir. O céu estava limpo, o chão estava seco e Noé continuava a construir, dia após dia, ano após ano. Apostou a sobrevivência da sua família num aviso de um Deus que mais ninguém conseguia ouvir. E depois choveu. A fé de Noé não foi passiva. Envolveu trabalho físico de partir as costas durante um longo período de tempo, sem qualquer prova visível de que ele tinha razão. Esse é um tipo de fé que a maioria das pessoas nunca considera quando fala em acreditar em Deus. Uma coisa é dizer que se acredita que Deus existe.
Outra coisa completamente diferente é passar décadas da vida a construir algo por causa daquilo que ele disse em privado, enquanto todas as pessoas à volta pensam que se perdeu o juízo. E depois o capítulo muda, porque a testemunha seguinte altera a escala de tudo. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a um lugar que havia de receber como herança. E partiu sem saber para onde ia. Abraão recebe mais espaço em Hebreus 11 do que qualquer outra pessoa. 5 versículos inteiros dedicados a ele, além de versículos adicionais para Sara. E com razão. Abraão é o eixo de todo o capítulo. Tudo o que vem antes dele é prólogo. Tudo o que vem depois flui da aliança que Deus fez com ele. Mas o detalhe que o autor destaca não é a aliança, é a ignorância. Abraão partiu sem saber para onde ia. Deus disse: parte. Abraão disse: para onde? Deus disse: digo-te quando lá chegares. Isto é absurdo por qualquer padrão racional. Não se deixa a casa, a família, a vida inteira para seguir uma voz até um destino sem nome. Abraão tinha 75 anos. Vivia em Ur dos Caldeus, uma das cidades mais avançadas do mundo antigo. Tinha riqueza, conforto, estabilidade. E Deus disse: deixa tudo isso para trás. Tenho algo melhor para ti, mas não te vou dizer o que é, nem onde é, até começares a andar. E Abraão foi, arrumou tudo, levou a sua mulher Sara e o seu sobrinho Lot, e caminhou pelo deserto em direção a uma terra que nunca tinha visto, seguindo uma promessa de um Deus que só há pouco tempo conhecia. E quando chegou, não recebeu a terra, viveu em tendas. O autor de Hebreus diz isto claramente. Viveu na terra da promessa como se fosse estrangeiro. Era um desconhecido no lugar que Deus lhe tinha prometido. Podia ver a terra, podia caminhar sobre a terra, mas não era sua. A promessa era real, o cumprimento ainda não. E Abraão viveu com essa tensão pelo resto da sua vida. Este é o padrão que o autor está a construir. A fé significa agir com base numa promessa que ainda não se cumpriu. Não uma promessa que nunca se vai cumprir. Uma promessa que não se vai cumprir no teu prazo. Deus também prometeu a Abraão um filho, e depois fê-lo esperar 25 anos. Sara tinha 90 anos, Abraão tinha 100. Por todos os padrões biológicos era impossível, e mesmo assim, Deus manteve a promessa diante deles ano após ano, até que a situação fosse tão desesperada que quando a criança finalmente chegou, não havia nenhuma explicação possível a não ser Deus. E depois vem o momento que define Abraão para sempre. Pela fé, Abraão, quando foi posto à prova, ofereceu Isaque, e aquele que recebera as promessas estava prestes a oferecer o seu filho único, aquele de quem foi dito que é por Isaque que terás descendência. Ele raciocinou que Deus era capaz até de o ressuscitar dos mortos, de onde, figuradamente, o recebeu de volta. Deus disse a Abraão que sacrificasse Isaque, o filho que esperara 25 anos, o filho através do qual todas as promessas que Deus tinha feito a Abraão deveriam cumprir-se. E Deus disse: mata-o, põe-no sobre um altar e queima-o. O autor de Hebreus revela aqui algo que Gênesis não torna explícito. Abraão raciocinou, pensou no assunto, considerou que se Deus tinha prometido descendentes através de Isaque, e agora estava a pedir-lhe que matasse Isaque, então só havia uma conclusão lógica. Deus teria de ressuscitar Isaque dos mortos. Abraão inventou o conceito de ressurreição na sua própria mente, séculos antes de alguém nas Escrituras o experimentar. Não porque fosse teólogo, porque a fé o levou a uma conclusão lógica. Se a promessa de Deus é verdadeira e Deus me está a pedir algo que parece contradizer essa promessa, então Deus deve ter uma solução que ainda não consigo ver. Isso não é fé cega. É fé que raciocina até chegar a uma resposta que ainda não existe na experiência humana. E Deus parou, o anjo chamou, um carneiro apareceu no arbusto, Isaque viveu.
Mas o autor de Hebreus diz que Abraão recebeu Isaque figuradamente de volta dos mortos. Na mente de Abraão, Isaque já tinha morrido. O sacrifício estava completo no seu coração. Durante os 3 dias que viajaram até o Monte Moriá, Abraão caminhava com um filho que já tinha entregado, e o regresso de Isaque foi para Abraão uma ressurreição. Este é o ponto central do capítulo e é a chave de tudo, porque aquilo que Abraão experimentou como sombra, Deus Pai experimentou na realidade. Deus não parou o sacrifício do seu próprio filho. Não houve anjo. Não houve carneiro no arbusto. Jesus foi até ao altar e não desceu. E 3 dias depois, a ressurreição que Abraão tinha alcançado pelo raciocínio da fé tornou-se um acontecimento real e histórico. A sombra tornou-se substância. A fé tornou-se visão. Cada história em Hebreus 11 aponta para a frente. Cada ato de fé é uma sombra da cruz. E o quase sacrifício de Isaque por Abraão é a sombra mais clara de todas. Mas o capítulo não para com Abraão, continua a chamar testemunhas. E é aqui que começa a ficar desconfortável. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para conceber, mesmo já tendo passado a idade, porque considerou fiel aquele que tinha prometido. Sara, a mulher que riu na cara de Deus quando ele disse que ela teria um filho. Gênesis 18. Registra-o claramente. Sara riu-se para si mesma, dizendo: depois de velha e com o meu Senhor já envelhecido, terei ainda este prazer? Ela não acreditou na promessa. Riu-se dela. E anos antes, já tinha tentado resolver o problema de Deus por conta própria, dando a sua serva Agar a Abraão, gerando Ismael e criando uma confusão que ainda ecoa pelo Médio Oriente até hoje. E mesmo assim, Hebreus 11 inclui-a no salão da fé. Por quê? Porque a fé não é a ausência de dúvida. A fé é o que se faz depois de duvidar. Sara riu. E depois, Sara concebeu. Passou do escárnio à maternidade. A sua dúvida foi real, mas a sua fé teve a última palavra. Se alguma vez duvidaste de Deus, se alguma vez riste de uma promessa que parecia boa demais ou tardia demais, Sara é a tua testemunha. Ela é a prova de que a fé não exige perfeição, exige persistência. Depois de Sara, o capítulo acelera. Isaque, Jacó, José. 3 gerações abordadas em 3 versículos. Cada um abençoou a geração seguinte, passando a promessa adiante, mesmo sem nenhum deles a ter visto cumprida. Pela fé, Isaque invocou bênçãos futuras sobre Jacó e Esaú. Isaque, o homem que estava tão cego e confuso que abençoou o filho errado. Jacó enganou-o com pele de cabra nos braços e uma tigela de guisado. E mesmo assim, até esse desastre é chamado de fé. Porque apesar do engano, apesar do caos, a bênção caiu exatamente onde Deus queria. O propósito de Deus avançou através da falha humana, da cegueira humana e da trapaça humana. Esse é um padrão que vale a pena recordar. Pela fé, Jacó, quando estava a morrer, abençoou cada um dos filhos de José, inclinando-se em adoração sobre o topo do seu cajado. Jacó, o mentiroso, o manipulador, o homem que passou a vida inteira a tramar, a agarrar e a lutar pelo controlo. Enganou o irmão, iludiu o pai. Passou décadas a fugir das consequências da sua própria esperteza. E no fim, a morrer no Egito, apoiado no cajado porque já não tinha forças para se manter de pé, finalmente curvou-se. Finalmente adorou. O seu último ato não foi um esquema, foi rendição, uma vida inteira de luta a terminar num único momento de fé. Pela fé, José, no fim da sua vida, mencionou o êxodo dos israelitas e deu instruções sobre os seus ossos. A fé de José dizia respeito aos seus ossos, não ao seu legado no Egito, não ao facto de ter passado de escravo ao segundo homem mais importante do mundo antigo, não ao facto de ter salvo uma civilização inteira da fome. O seu último pedido foi sobre onde o seu esqueleto iria repousar.
levem os meus ossos do Egito quando Deus vos levar à terra prometida. José acreditou num futuro no qual só participaria como cadáver. A sua fé estendeu-se para além da sua própria morte, para além da sua própria relevância, até um futuro que nunca veria com olhos vivos. E depois vem Moisés. E é aqui que o capítulo pega fogo. Pela fé, Moisés, quando nasceu, foi escondido durante 3 meses pelos seus pais, porque viram que a criança era formosa e não tiveram medo do decreto do rei. Começa com os pais. O faraó tinha ordenado que todos os meninos hebreus fossem atirados ao Nilo. Os pais de Moisés olharam para o filho e tomaram uma decisão que podia ter levado a família inteira à execução. Esconderam-no. Durante 3 meses, ocultaram um bebê que chorava, vivo, de um império que o queria morto. Cada batida à porta podia ser dos soldados. Cada vizinho podia ser um informador. E mesmo assim esconderam-no. E depois, quando já não conseguiam escondê-lo mais, puseram-no num cesto selado com betume e colocaram-no no mesmo rio que devia ser a sua sepultura. Transformaram o instrumento de morte num meio de salvação. Pela fé, Moisés, quando cresceu, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres passageiros do pecado. Moisés virou as costas ao império mais avançado da terra. Tinha tudo: riqueza, posição, educação, conforto, segurança, acesso à melhor comida, às melhores roupas e a melhor arquitetura que o mundo antigo podia oferecer. Era da realeza, podia ter vivido o resto da vida num palácio, rodeado de luxo, e ninguém o teria culpado. Os hebreus eram escravos a fazer tijolos na lama. Moisés era um príncipe que comia em pratos de ouro. A distância entre esses 2 mundos era enorme, e ele escolheu os escravos. Olhou para o ouro, para o conforto e para a facilidade e virou as costas a tudo porque acreditava em algo que não podia ver. O autor de Hebreus acrescenta um detalhe que nos faz parar. Considerou a humilhação, por causa de Cristo, uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Moisés viu Cristo, não de forma literal, não fisicamente, mas através da fé. Entendeu que sofrer pelo propósito de Deus valia mais do que tudo o que o Egito podia oferecer. 1500 anos antes de Jesus nascer, Moisés já estava a contar o custo e a escolher a cruz. Mas agora vem a parte da história de Moisés sobre a qual ninguém prega. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Moisés deixou o Egito 2 vezes. Da primeira vez, fugiu depois de matar um egípcio num acesso de raiva. Estava com medo pela sua vida. Fugiu para o deserto e passou 40 anos a pastorear ovelhas. 40 anos, de príncipe a pastor. Do palácio do faraó para o fundo de um deserto com nada além de areia, cabras e silêncio. E foi nesse silêncio, na sarça ardente, que Deus finalmente o chamou. Mas Moisés discutiu, implorou a Deus que mandasse outra pessoa. Disse que não sabia falar bem, disse que o povo não ia acreditar nele, disse que não era a pessoa certa. Os capítulos 3 e 4 de Êxodo são uma longa e dolorosa negociação entre Deus e um homem que não quer o trabalho. E mesmo assim foi. O autor de Hebreus diz que não teve medo, mas sabemos por Êxodo que estava aterrorizado. Então, o que significa Hebreus? Significa que o medo era real, mas não foi o fator decisivo. Moisés sentiu o medo e foi na mesma, porque o Deus que não podia ver era mais real para ele do que o faraó que podia. É isso que o texto quer dizer com permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Moisés viveu como se o Deus invisível estivesse ao seu lado. E porque o fez, o faraó visível perdeu o seu poder sobre ele. Pela fé, ele celebrou a Páscoa e aspergiu o sangue, para que o destruidor dos primogênitos não tocasse nos seus. A Páscoa, a noite que mudou tudo.
Deus disse a cada família hebreia que abatesse um cordeiro, pintasse o seu sangue na moldura da porta e ficasse dentro de casa. A morte ia passar pelo Egito. Todos os primogênitos morreriam, mas o anjo passaria por cima de cada casa marcada com sangue. Imaginem ser um pai hebreu naquela noite. Pintaste sangue de cordeiro na moldura da tua porta, porque um homem chamado Moisés te disse que Deus assim ordenou. A tua família está lá dentro. O teu filho primogênito está a dormir. E lá fora, na escuridão, algo se move pelas ruas do Egito. Não o consegues ver, não o consegues combater, não consegues negociar com ele. A única coisa entre o teu filho e a morte é uma mancha de sangue na madeira. Isso é fé. Não compreensão, não certeza, não conforto. Sangue na madeira e a crença de que será suficiente. E qualquer cristão que leia isto deveria sentir a sombra de outra noite. Outro filho primogênito. Outro sacrifício de sangue. Outro pedaço de madeira, desta vez com a forma de uma cruz. A Páscoa do Êxodo aponta diretamente para a cruz do Calvário. O cordeiro cujo sangue salvou Israel do anjo da morte aponta diretamente para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue na moldura da porta e o sangue na cruz são a mesma história contada duas vezes. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como por terra seca, mas os egípcios, quando tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelas águas. O mesmo mar, a mesma água. Para Israel foi uma estrada, para o Egito foi um túmulo. A diferença não estava no mar, a diferença estava na fé. As mesmas circunstâncias que libertam uma pessoa podem destruir outra, dependendo de se caminha pela fé ou persegue pelo orgulho. E depois surge um nome que deveria chocar todos os que leem este capítulo. Pela fé, Raabe, a prostituta, não pereceu com os desobedientes, porque acolheu os espias com hospitalidade. Raabe, uma prostituta, uma cananeia, uma pagã que adorava falsos deuses numa cidade que estava prestes a ser destruída pelo Deus de Israel. Tinha todas as razões para estar do lado errado desta história. Era inimiga por nascimento, por nacionalidade, por religião e por profissão. Vivia em Jericó, a primeira cidade que se interpunha entre Israel e a terra prometida, e era trabalhadora do sexo, o degrau mais baixo da sociedade em praticamente todas as culturas antigas. E mesmo assim está no salão da fé, mesmo ao lado de Abraão, mesmo ao lado de Moisés. A mesma lista, a mesma honra. Por quê? Porque quando 2 espias israelitas apareceram à sua porta, ela escondeu-os. Mentiu aos soldados que vieram procurá-los. Desceu os espias pela janela com uma corda vermelha. Arriscou a vida e a vida da família inteira por pessoas que acabara de conhecer, porque tinha ouvido falar do Deus deles e acreditou que ele era real. Ouçam o que ela disse aos espias em Josué capítulo 2. Sei que o Senhor vos deu esta terra, pois o Senhor vosso Deus é Deus lá em cima nos céus e cá embaixo na terra. Ela nunca tinha visto um milagre, nunca tinha lido um rolo da Torá, nunca se tinha sentado sob o ensino de um profeta. Tinha apenas ouvido rumores, histórias trazidas pelo deserto por comerciantes e refugiados sobre um Deus que abria mares e destruía exércitos. E com base em informação de segunda mão, apostou a vida no Deus de Israel. A fé de Raabe foi construída sobre menos provas do que a de qualquer outra pessoa neste capítulo. Abraão ouviu a voz de Deus diretamente. Moisés viu a sarça ardente. Noé recebeu instruções arquitetônicas detalhadas. Raabe ouviu um rumor e acreditou nele tão completamente que se virou contra o seu próprio povo, a sua própria cidade, o seu próprio rei, para ficar do lado de um Deus que nunca tinha conhecido. E eis o que aconteceu a seguir. Quando Jericó caiu, todas as pessoas dentro das muralhas morreram, exceto Raabe e a sua família. Ela casou com um israelita chamado Salmão. O filho deles foi Boaz. Boaz casou com Rute. O neto deles foi Jessé,
O filho de Jessé foi Davide, e da linhagem de Davide veio Jesus Cristo. Uma prostituta cananeia está na linhagem direta do Messias. Isso não é um acaso. É o autor de Hebreus a fazer uma afirmação tão forte que ecoa por todo o Novo Testamento. A fé não tem a ver com de onde vens, o que fizeste ou quão profundo é o teu conhecimento de Deus. A fé tem a ver com em quem confias quando tudo está em jogo. Depois de Rabi, o capítulo muda de ritmo. O autor parece ficar sem tempo ou espaço. Começa a listar nomes sem contar as histórias completas. E que mais direi? Pois o tempo me faltaria para contar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, de Davi, Samuel e dos profetas. Olhem para esses nomes. Olhem mesmo. Gideão, o homem que testou Deus 2 vezes com um velo de lã, porque não conseguia confiar na promessa sem prova física. Quando Deus lhe disse para atacar os midianitas, Gideão não disse sim. Disse, prova-me. Então, pôs um velo no chão e pediu a Deus que o molhasse enquanto o chão ficava seco. Deus fê-lo. E Gideão disse, faz outra vez, mas ao contrário, molha o chão e deixa o velo seco. Deus fez isso também. 2 milagres exigidos antes de Gideão obedecer a uma única ordem. E depois, quando finalmente concordou em lutar, Deus reduziu o seu exército de 32.000 homens para 300. 300 homens com tochas e vasos de barro contra um exército que cobria o vale como gafanhotos. A fé de Gideão era tão frágil que Deus teve de criar uma situação em que a única explicação para a vitória fosse intervenção divina. E mesmo assim, Gideão está nesta lista. Baraque, o general que recusou entrar em batalha a não ser que uma mulher chamada Débora fosse com ele. O comandante do exército de Israel olhou para os carros de guerra cananeus e disse, não vou, a não ser que venhas comigo. E Débora disse-lhe a consequência, disse, eu vou contigo, mas por causa do modo como estás a tratar isto, a honra não será tua. A glória da vitória iria para uma mulher chamada Jael, que cravou uma estaca de tenda no crânio do general inimigo enquanto ele dormia. Baraque venceu a guerra, mas perdeu a glória porque não conseguiu confiar em Deus sem uma muleta humana ao seu lado, e está nesta lista. Sansão, o homem que quebrou todos os votos de Nazireu que fez, passou a vida a perseguir mulheres filisteias que o traíram, entregou o segredo da sua força sobrenatural a Dalila pelo preço do afeto dela, e só realizou o seu maior ato de fé quando estava cego, acorrentado entre 2 colunas, pedindo a Deus força uma última vez para derrubar o templo de Dagon sobre si mesmo e 3.000 filisteus. A fé de Sansão só apareceu quando tudo o resto lhe tinha sido tirado. Os olhos, a liberdade, a dignidade, o cabelo, a força, tudo tinha desaparecido. E nesse vazio absoluto, sem mais nada em que se apoiar, finalmente rezou. E Deus respondeu, Sansão está nesta lista. Jefté, que fez um voto imprudente e tolo de sacrificar o que quer que saísse primeiro da sua casa, se Deus lhe desse vitória na batalha. Ganhou a batalha, e a sua única filha saiu pela porta, a dançar, a celebrar a vitória do pai. O texto de Juízes 11 é debatido até hoje, se Jefté a sacrificou de facto ou a dedicou a um serviço vitalício. Mas, de qualquer forma, o voto foi tolo, desnecessário e feito por um homem que não compreendia o Deus com quem estava a negociar. E Jefté está nesta lista. Estas pessoas não são heróis, são desastres. Profundamente imperfeitos, muitas vezes tolos, por vezes genuinamente terríveis, que tomaram decisões catastróficas e magoaram as pessoas mais próximas. E todos eles estão neste capítulo. O autor de Hebreus colocou-os na mesma sala de tribunal que Abraão e Moisés e disse que a fé deles também conta. Por quê? Porque o objetivo nunca foi que estas pessoas fossem impressionantes. O objetivo foi que Deus é fiel, mesmo quando o seu povo não é.
O fio que percorre cada nome em Hebreus 11 não é a força humana, é a paciência divina. Deus continuou a trabalhar através de mentirosos, covardes, indecisos e fracassados, porque o seu plano não depende da perfeição humana. Depende da confiança humana, por mais pequena, por mais tardia, por mais imperfeita que essa confiança seja. E se Deus conseguiu trabalhar através da timidez de Gideão, da imprudência de Sansão, da manipulação de Jacó e do passado de Raabe, então pode trabalhar através de ti. Seja o que for que aches que te desqualifica da história de Deus, alguém em Hebreus 11 teve pior e mesmo assim entrou na lista. O autor descreve depois o que estas pessoas alcançaram pela fé. Conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam bocas de leões, apagaram a fúria do fogo, escaparam ao fio da espada. Tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam de volta os seus mortos ressuscitados. Vitória atrás de vitória, milagre atrás de milagre. A fé a produzir resultados que se podem ver, tocar e celebrar. Esta é a parte da fé que toda a gente quer. A boca do leão fechada, as chamas apagadas, a batalha vencida, a criança morta devolvida aos braços da mãe, a respirar. E depois, o autor faz algo que ninguém espera. Vira o capítulo inteiro de pernas para o ar. Outros foram torturados, recusando ser libertados para alcançarem uma ressurreição ainda melhor. Alguns enfrentaram zombarias e açoites, e até correntes e prisão. Foram apedrejados até a morte, foram cerrados ao meio, foram mortos à espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabra, desamparados, perseguidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vaguearam por desertos e montanhas, vivendo em cavernas e buracos no chão, cerrados ao meio. Acredita-se que isto seja uma referência ao profeta Isaías, que, segundo a tradição judaica preservada num texto chamado O Martírio de Isaías, foi colocado dentro de um tronco oco e cerrado ao meio pelo rei Manassés. Isaías, o profeta que viu a vinda de Cristo com mais clareza do que qualquer outro no Antigo Testamento. O profeta que escreveu sobre o servo sofredor no capítulo 53, a passagem que descreve a crucificação centenas de anos antes de a crucificação ser inventada. E a sua recompensa por essa fidelidade foi ser cortado ao meio por um rei que não queria ouvir o que Deus tinha a dizer. O autor de Hebreus coloca essas pessoas sem nome, torturadas e desamparadas, no mesmo capítulo que Abraão e Moisés. A mesma lista, a mesma fé, resultados completamente opostos. Abraão recebeu um filho. Estas pessoas receberam uma serra. Moisés conduziu uma nação à liberdade. Estas pessoas vaguearam por cavernas vestidas com peles de animais, sem nada e sem ninguém. Raabe sobreviveu à destruição de Jericó. Estas pessoas não sobreviveram a nada. E o autor diz que o mundo não era digno deles. Não o contrário, o mundo não era digno deles. As pessoas que venceram batalhas e fecharam bocas de leões são dignas de admiração. Mas as pessoas que perderam tudo, que foram torturadas e mortas e esquecidas pela história, essas são as que recebem o maior elogio de todo o capítulo. O mundo não merecia tê-las. Este é o momento em que o capítulo inteiro ganha foco. Porque o argumento não é que a fé te dá uma boa vida. O argumento é que a fé te liga a uma realidade que transcende a tua vida. Quer conquistes reinos, quer sejas cerrado ao meio, a fé é a mesma substância, a mesma prova, a mesma hipóstasis. O resultado não define a fé define a pessoa. E depois vem o versículo final, aquele que muda tudo o que veio antes. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Porque Deus tinha provido algo melhor para nós, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Não alcançaram a promessa, Abel não a alcançou, Enoque não a alcançou,
Abraão morreu numa tenda, numa terra que ainda não era sua. Sara morreu sem ver os seus netos tornarem-se uma nação. Moisés morreu no cimo de uma montanha, a olhar para uma terra prometida, onde não teve permissão de entrar. Raabe morreu em Israel, mas nunca viu o templo nem o reino. David, Samuel, Isaías, todas as pessoas no salão da fé morreram sem alcançar a promessa suprema. Viram-na à distância, acreditaram que viria, apostaram toda a sua existência nela e morreram antes de ela chegar. A promessa era Cristo, o cumprimento foi a cruz, a ressurreição, a nova aliança escrita não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Tudo aquilo que as pessoas em Hebreus 11 esperavam tornou-se realidade, mas tornou-se realidade depois de elas terem partido. E o autor diz que Deus fez isto de propósito. Ele providenciou algo melhor para nós, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Os heróis da fé não podem ser completados sem nós. A história deles e a nossa história são a mesma história. A fé deles e a nossa fé estão ligadas ao longo de milhares de anos pelo mesmo fio. Eles correram as primeiras etapas da corrida. Nós estamos a correr a etapa atual. E nenhum de nós, nem eles, nem nós, estará completo até a corrida terminar. É por isso que Hebreus 12, versículo 1, o versículo logo a seguir ao fim deste capítulo, diz isto: Portanto, já que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, despojemo-nos também de todo o peso e do pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. As testemunhas do capítulo 11 estão a observar. Abel está a observar. Abraão está a observar. Moisés, Raabe, Sara, os que não têm nome e foram cerrados ao meio e vaguearam por cavernas, estão todos lá. Correram a sua etapa da corrida sem nunca verem a meta. E agora estão na nuvem, à espera, porque não podem ser aperfeiçoados até nós cruzarmos a nossa. E para quem devemos olhar enquanto corremos? Não para Abraão, não para Moisés, não para nenhuma testemunha humana, por mais fiel que tenha sido. Olhamos para Jesus, o autor e consumador da fé. Aquele que iniciou a fé e aquele que a completa, aquele que, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e sentou-se à direita do trono de Deus. Jesus é a testemunha final, aquele que não apenas agiu pela fé, mas que é a fé feita carne. Cada sombra em Hebreus 11 encontra a sua substância nele. O sacrifício aceitável de Abel aponta para o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus. Enoque, a andar com Deus, aponta para o Filho que é um com o Pai. A Arca de Noé aponta para a salvação através do julgamento. As águas que destruíram o mundo, tornando-se as águas do batismo. O quase sacrifício de Isaque por Abraão aponta para o sacrifício real do filho pelo pai. A gravidez impossível de Sara aponta para o nascimento virginal, outra criança que a biologia dizia não poder existir. O sangue da Páscoa, na moldura da porta, aponta para o sangue de Cristo na cruz. A travessia do Mar Vermelho aponta para a passagem da morte à vida. A corda vermelha de Raabe pendurada na janela aponta para o fio escarlate da redenção que percorre de Gênesis ao Apocalipse. Cada história neste capítulo é um ponto numa imagem, e quando nos afastamos o suficiente, esses pontos formam uma única imagem, a imagem de Jesus Cristo. Este é o código secreto de Hebreus 11. Nunca foi uma lista de heróis para admirar. Foi um caso jurídico, montado ao longo de 4.000 anos de história humana, usando mentirosos, covardes, prostitutas e indecisos como testemunhas para provar um único ponto: que o Deus que não se vê é mais real do que qualquer coisa que se pode tocar. Que a promessa que ele faz será cumprida mesmo que morras antes de ela chegar.
que a fé não é um sentimento, não é um desejo, não é um salto para a escuridão, mas um alicerce sobre o qual se pode construir e uma prova em que se pode apostar a vida. E que cada ato de fé, desde o primeiro sangue derramado por Abel até ao último suspiro que darás, está ligado à cruz de Jesus Cristo e ao túmulo vazio que se seguiu. Abel ofereceu um sacrifício, Cristo tornou-se o sacrifício. Enoque andou com Deus, Cristo é Deus a caminhar conosco. Noé construiu uma arca, Cristo tornou-se a nossa arca. Abraão ofereceu o seu filho, Deus ofereceu o seu filho. Moisés escolheu o sofrimento em vez do conforto, Cristo abraçou o sofrimento até a morte. O Cordeiro Pascal morreu para que outros vivessem. O Cordeiro de Deus morreu para que todos vivessem. O código percorre cada versículo. Quando o vemos, não conseguimos deixar de o ver. E cada lição de escola dominical que ensinou Hebreus 11 como uma lista de pessoas corajosas falhou o ponto todo. Estas pessoas não eram corajosas, estavam aterrorizadas, confusas e profundamente imperfeitas. Mas confiaram num Deus que não podiam ver, e essa confiança ligou-as a uma história tão maior do que as suas próprias vidas que 2000 anos depois, os seus nomes continuam a ser pronunciados em voz alta por pessoas que nunca os conheceram. É isso que a fé faz. Insere a tua vida pequena, frágil e temporária numa narrativa eterna. Passas a fazer parte de algo que não termina quando o teu corpo falha. Abel está morto há milhares de anos e ainda fala. Tu também vais morrer, mas se a tua fé está em Cristo, a tua história não acaba na sepultura. Continua, levada adiante por cada pessoa que vem depois de ti, até ao dia em que a corrida finalmente termine e a nuvem de testemunhas desça das bancadas e se junte aos corredores no campo. As pessoas em Hebreus 11 não alcançaram a promessa, mas nós sabemos qual era a promessa e sabemos que foi cumprida. Cristo veio, Cristo morreu, Cristo ressuscitou. E porque ressuscitou, todas as pessoas naquele capítulo, todas as pessoas naquela nuvem de testemunhas, todas as pessoas que alguma vez confiaram no Deus que não podiam ver, um dia também ressuscitarão. Isto é, Hebreus 11. Não uma lista de heróis, um tribunal. Um caso construído ao longo de milênios com as testemunhas mais improváveis que se possa imaginar. E o veredito, escrito no sangue de Cristo e selado por um túmulo vazio, é que a fé vence. Não porque os fiéis sobrevivam sempre, mas porque aquele em quem confiam já sobreviveu. Se queres ver como esta história chega ao seu clímax no livro do Apocalipse, quando a nuvem de testemunhas finalmente encontra o Cordeiro face a face, esse vídeo está no ecrã agora mesmo. Encontramo-nos lá.